Hashtag você pergunta. E a pergunta desse vídeo é o seguinte: eu tenho estado muito mal. Apesar de buscar a Deus, todos os meus sonhos estão parados. Nenhum deles se realizaram. Na área sentimental, tudo está uma bagunça. Nem arrumar um namorado eu tenho conseguido. Na área financeira, está um descontrole terrível em todas as minhas contas. Tenho a impressão que existe alguma maldição em minha vida. Não é possível que uma serva de Deus passe por tudo isso. Será que eu estou debaixo de alguma maldição? Olha, cara internauta, creio que a primeira coisa a observarmos a respeito dessa questão é que você se coloca numa posição da sua vida para com Deus. Se você é uma serva de Deus, não existe maldições sobre a sua vida. Isso porque Jesus, ele levou toda a maldição lá na cruz do Calvário, e o Espírito Santo que habita em você desde o momento em que você entregou a sua vida a Cristo. Sendo assim, nós sabemos que não tem nenhuma maldição demoníaca na tua vida. Porque Jesus, ele faz a obra perfeita em nossa vida e não pela metade. Mas mesmo assim fica a pergunta: o que poderia ser então se todas essas dificuldades que você está passando? Qual o motivo? Veja bem, nem tudo que passamos de difícil na vida é culpa do diabo e culpa de maldições. Algumas coisas difíceis que passamos são planos de Deus para a nossa vida. Observe que o mesmo Deus que concedeu a Salomão riquezas e grande sabedoria, também concedeu a Estevão que fosse perseguido e morto, apedrejado por causa do Evangelho. Isso nos mostra que Deus também tem provações difíceis para muitos de nós. Observamos também que Salomão, que recebeu tantas coisas aprazíveis de Deus, o trocou por outros deuses, enquanto Estevão, ele foi fiel a Deus até o fim de sua vida. Ou seja, a prosperidade de Deus em nossa vida nem sempre é ter coisas materiais, mas sim servir a Deus em qualquer situação. Alguns dos desertos que passamos foram criados por nós mesmos. Vou citar um exemplo. Muitas pessoas têm passado por crises financeiras devido ao descontrole do cartão de crédito, devido a uma administração incorreta dos seus recursos que Deus lhe concedeu. E isso não é maldição, isso não é culpa do diabo, mas é da própria pessoa. É importante sabermos que Deus sempre faz parte, sempre o que Deus faz parte dele em relação a nós. Mas que nós temos uma parte que é só nossa, que nós devemos fazer com diligência, com sabedoria. Outros querem arrumar um namorado, uma namorada, mas fica em casa o tempo todo, não tem vida social, não frequenta boas ocasiões. Enfim, pensam que Deus irá preparar alguém e levar até o sofá de uma forma milagrosa. Devemos assumir o nosso papel em nossa vida, não apenas sermos passivos. E também, em alguns casos, Deus nos leva para alguns desses desertos que nós estamos. Quando Jesus começou o seu ministério, um exemplo aqui, veja que a Bíblia nos mostra que Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para quê? Para que ele seja tentado pelo diabo.
Então, observe que nesse caso não foi o diabo que levou Jesus ao deserto, não foi Jesus que se colocou no deserto, mas o próprio Deus que o levou até lá. Quando Deus nos leva aos desertos é porque existem planos dele para nós lá. Alguém já disse que o deserto é uma escola. Quando Deus nos leva até lá, é para nos ensinar algo, para nos provar e aprovar. Quem entende isso, como Jesus entendeu, passa por esse deserto com Deus, clamando a Ele, e não sem Deus e reclamando dele. Que Deus possa nos abençoar e compreender esse mistério.